Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, fazendo um videozinho rápido aqui, dando algumas explicações sobre a mecânica do T-Navigator. Algumas pessoas ainda não estão entendendo. Bom, vamos lá. Quando eu clico aqui em atualizar a lista pelo T-Games e Apps, ele pega as informações dos jogos, tá? Vou deixar ele fazendo aqui. O que ele faz é conectar nessa URL e pegar essas informações aqui, do link, nome, descrição e tudo mais. Aqui é separado por linha, certo? E como que ele faz para identificar o jogo? É simples, galera. Cada linha do jogo, ó, por exemplo aqui, ó, Tic Tac Toy do Atari 2600, inglês, tamanho 1.44, URL do jogo, tá? O nome do arquivo do jogo, ó, chama 3D Tic Tac Toy _ Atari 260.zip. Então assim, ele precisa da informação do jogo para saber o nome do arquivo, para saber qual que é o jogo. Ó. Eu vou fazer o download dele. Beleza, eu fiz o download. Eu vou abrir ele lá. Espera aí. Meu Atari não está funcionando, mas a gente já resolve isso já. Navigator 4. Então tá aqui na pasta local Stats em meus jogos, meus games, tá aqui. Então ó, você pode ver que o Super Mario PTBR ele tem esse nome do arquivo. Se eu vim aqui no T-Navigator, enfim, meus jogos, tá aqui ó, Super Nintendo plataforma. Mas o que acontece se eu só mudar uma letra? Se eu faço isso, ele não identifica os jogos. Quer ver? Vamos voltar lá, ó. Tá vendo? Ele não sabe que esse jogo aqui é o Super Mario do Super Nintendo. Mas eu tenho a opção de editar aqui. Vamos buscar por Super Mario World. Super Mario World do Super Nintendo. Dá 2 cliques. Ele renomeou. Tá aqui de novo como Super Nintendo. Ele voltou o O que eu tinha tirado. Então, gente, quando aparece em outra plataforma, é só porque o nome do arquivo está diferente do cadastrado no banco de dados, ok? Bom, agora, por que eu falei que as outras versões vão parar? Porque hoje ele pega as informações desse jeito. Desse jeito aqui, ele é um documento de texto. Ó. Eu vou salvar ele aqui para ficar melhor. Salvar na área de trabalho mesmo. É um pouco grandinho, né? Deixa ele realizar o download. Beleza, agora vamos abrir ele. Então, ó, cada linha dessa é um jogo. Entendeu? Ele finaliza aqui, ó. De 1 a 2 jogadores, da Atari e tal, ano de lançamento. Então, cada linha dessa é um jogo. Então, quando uma descrição tem uma quebra de linha, por exemplo, um ponto final e faz isso, ó, o sistema já não consegue identificar, porque ele separa por linha. O que eu pretendo fazer é dar sugestões de edição. O usuário dentro do T-Navigator vai ter a opção de editar e, por exemplo, esse jogo está em inglês, está marcado como inglês, mas ele está em português, e mudar lá. Essa tradução aqui está em inglês, vamos mudar para português. Ele edita lá, entendeu? Só que se tiver uma quebra de linha, vai começar a dar erro. Então, eu pretendo alterar esse formato texto para o formato Johnson. Deixa eu pegar um Johnson aqui. Ó. Formato Johnson basicamente é assim, ó. Parênteses, aí vem aqui. Eita. ID 2 pontos 10 nome do jogo, descrição do jogo. E assim vai. Então é um formato mais organizado e permite a quebra de linha, porque ele inicia com aspas duplas e finaliza com aspas duplas. Então ficaria mais fácil de colocar isso, as descrições dos jogos, e ficaria mais bonitinho. Tanto que às vezes vocês podem ver que quando um jogo está com quebra de linha, ele está mostrando lá 14 mil jogos. Aí chega no 13.500 ele para.
Por quê? Justamente porque tem uma quebra de linha no documento de texto, tá? Bom, então é isso, gente. Então vocês já sabem para que serve a função atualizar lista de ROMs e também o porquê que o jogo, quando ele é importado, ele aparece como outras plataformas. Vamos lá de novo, ó. Então meu Super Mario aqui está como não definido, certo? Isso, e tá dando esse erro. Isso não é um erro, gente. É só porque o nome do arquivo é diferente do que está no banco de dados. Básico, ele não sabe qual que é o sistema. O sistema ele não, é o Super Mario, do Super Nintendo. Não, ele pega informações do jogo através do nome do arquivo. Como eu tirei o O do final aqui, ele já não reconhece. Vamos botar o O de novo lá, deixando o nome que está cadastrado no banco de dados, né, que fez a importação. E tá aí, beleza? Bom, uma outra coisinha. Vamos abrir aqui o jogo do Super Mario. Deixa eu tirar o som aqui. Beleza, deixar sem som. Por que acontece aquelas travadinhas no Xbox? Por que eu tenho que deixar em pause aqui alguns segundos ou limpar o cache para ele voltar? Bom, a resposta é bem simples. É porque o Xbox One é fraco. É isso. Ele é fraco. O processador dele é muito ruim mesmo. Por quê? Porque os jogos de hoje em dia, eles trabalham mais com o uso da GPU, da placa de vídeo, do que do próprio processador, certo? Então, a emulação usa mais processador do que placa de vídeo. Então, a emulação faz o processo inverso dos jogos atualmente. Então, por exemplo, quem está acostumado a mexer com o emulador, lembra quando saiu o primeiro PCSX2, que era o emulador do Play 2? A máquina tinha que ser muito boa para rodar, entendeu? Um hardware muito superior do que o próprio videogame PlayStation 2. Aí eu vou te mostrar agora, direto aqui nos códigos, por que acontece as travadinhas. Isso daqui é o uso de memória que o aplicativo está tendo nesse momento, tá vendo? Ele está aqui em 484. Para evitar esse travamento de memória, eu faço uma caixa. É tipo, reserva 200 MB para essa caixa. Aí todo o lixo é tacado dentro da caixa e depois ele é esvaziado, que é chamado processo GC, tá? Que é Garbage Collect, que a Microsoft tem. O grande problema é o áudio dos jogos, tá? Por quê? Porque eles são waves. Eles são arquivos pequenos, eles não são em MP3, eles são pequenos arquivos de 10, 15K. Então toda vez que finaliza um áudio, deixa eu deixar assim que senão ele não vai. Toda vez que finaliza um áudio, esse arquivo de áudio é descartado. Aí quando ele é descartado, o Xbox precisa fazer a limpeza da lixeira, digamos assim. Então tem esse processo, descarta o Xbox limpa, aí dá a travadinha. Descarta o Xbox limpa, aí dá a travadinha. Quando você aperta Start Select aqui, aí ele cria aquela caixa. Então ele cria uma caixa de 150 megas, para ser mais exato, e ele vai jogando tudo os arquivos de áudio ali dentro. Quando essa caixa encher, ele limpa. Então aí você sente uma pequena travadinha de coisa de milésimos depois de 40 minutos jogando, entendeu? A cada 40, 50 minutos jogando, tá? Por isso que é necessário isso, beleza? Agora vamos falar sobre... Eita, nós, vamos lá de novo, pera aí. Bom, vamos... Ele está com bloqueio para computador. Deixa eu tirar aqui o bloqueio do computador. Dar o Start Emulador aqui para lá direto. Beleza, abriu de novo o The Navigator. Bom, por que eu bloqueei ele para computador? Aqui eu estou na minha página do The Navigator 2, aqui dentro do meu dashboard na Microsoft. Aqui está dando a mensagem que o Evinho ficou indisponível na Microsoft Store. Posso clicar em exibir em contestar, já está aberto aqui. Clicando em exibir em contestar, eu tenho aqui um relatório de falha, tá vendo? E clico em exibir relatório. Aí ele já está aberto aqui. Então ele me dá esse relatório. O motivo é Game System Emulator. Então é um emulador de jogos, certo? Onde foi feito o teste? Desktop de alto desempenho. Eu nunca peguei um relatório desse que foi assim, teste realizado no Xbox. Eles fazem o relatório, eles fazem o teste direto no computador.
entendeu? Então a Microsoft, quando vai tirar o jogo, alguma coisa da loja, ela não pode simplesmente tirar porque alguém denunciou e falou, isso é um emulador. Eles são obrigados a provar para mim por que eles estão tirando, certo? Eles têm que falar, tô tirando por causa disso e mandar foto do que está acontecendo. Então eu nem tenho como questionar, porque eles abriram realmente o T-Navigator 2, o emulador T-Navigator 2, e aí bloquearam, mandaram as fotos para mim no meu e-mail, e depois eu recebi o relatório tal lá e foi banido, beleza? Então por esse motivo que eu tirei o emulador para abrir nos computadores, para evitar que a Microsoft descubra que é um emulador e acessar ele. Ainda estou pensando em alternativas para a gente colocar no computador, talvez um download offline, sabe? Para quem já tenha, eu não sei, eu ainda tenho que pensar no que fazer, porque se eu for colocar junto do emulador que está hoje rodando no Xbox, a gente corre o risco dele sair da loja de novo, e é sempre muito transtorno quando ele sai da loja. É a galera perguntando, eu tive que formatar, eu perdi, como é que eu faço agora, e não sei o que, e não vai mais voltar, sempre vem essas histórias. Então por isso que eu bloqueei ele, porque assim a gente garante uma vida útil maior do T-Navigator no Xbox, beleza? Bom, sobre formatos de arquivos que toda vez o pessoal me pergunta. Se eu vier aqui em configurações, em sistemas, eu tenho aqui, gente, Final Burn e New Arcade, zip 7 e 7z, só esses dois arquivos, CPS1, CPS2, CPS3 e New Gel, que também é tudo pelo Final Burn, certo? Aí nós temos aqui o Stella 2014, que é o Atari 2600, as extensões que aceita .A26 e .B, ProSystem .A78.bin, Randin .inx.o, Gambattle .gb, .gbc, .dmg. Então os formatos estão todos aqui, galera. Então quando vocês perguntarem, por exemplo, do PlayStation, vamos achar o PlayStation aqui, Genesis, SNES, Media, PCSX RareMed .bin, .cui, .img, .mdf, .pdb, .toc, .cbn, .m3u, .chd. Essas são as extensões que ele aceita, certo? Eu bloqueei o arquivo CUI. Por quê? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Os arquivos CUI, ele tem informações, acho que está em convert aqui. Aqui eu tenho só convertido em MDF e MDS. Os jogos do PlayStation, ele não aceita somente o bin. O bin precisaria ter um arquivo CUI junto, que seria com o mesmo nome, tá certo? Vamos criar um novo documento de texto aqui. Sim, vamos alterar para CUI. Ele tem um arquivo, esse arquivo CUI é um arquivo de texto. Vamos lá, tem um monte de coisa aberta aqui, deixa aberto. Então, ele vem mais ou menos assim, Ele pega o caminho da onde está o arquivo, bin. Ele também coloca tipo a formatação, que é o disco, a velocidade, alguma coisa desse modo assim, para poder rodar. E o que atrapalha é isso aqui, Por quê? Porque você converte no computador, o arquivo está dizendo que está D2 pontos. Quando você passa para o Xbox, o arquivo bin está em outro caminho. Então assim, não funciona, gente. O CUI é muito ruim de se trabalhar. Então por isso que eu fiz aquele vídeo ensinando a usar o MDF e o MDS. Agora, por qual motivo eu não consigo abrir externo no PlayStation? O Xbox, o WP no caso, não vamos colocar só no Xbox, porque no desktop também, ele é bloqueado tudo para a pasta do programa. Então, vamos voltar lá. Isso daqui é a pasta do programa, certo? Eu tenho aqui algumas pastas que são do uso do sistema, como as configurações fica salva nesse arquivo settings, e eu uso a local state para salvar os arquivos que são a BIOS, né? Por exemplo,
PCSX. Também temos a pasta aqui chamada Meus Games, que salvam os jogos. Então assim, o aplicativo ele só tem acesso a isso, a essas pastas. Ele não pode pegar um acesso a pastas externas. Então, para funcionar, a gente utiliza chamado arquivo virtual. Quando você abre um jogo de forma externa, eu salvo esse jogo como blob em memória, certo? E uso como essa memory reader, uso nele. Então assim, ele pega todos os arquivos, transforma em bytes e depois abre como arquivo virtual. Só que o PlayStation, o Handy que não funcionou, são dois sistemas que não possuem isso. O PlayStation é algo óbvio, a gente tem a limitação de uso aqui até 1 GB de memória, e se, como a gente está aqui 612, se eu abrir um jogo de 400 MB, ele vai crashar o app, se eu tacar isso na memória. Então assim, os jogos de PSX eles só funcionam se você importar para dentro do sistema, certo? Eu venho aqui em configurações, opa, já tô, geral, venho aqui em importar ROMs, ok? Se eu abrir externo, eu vou até abrir aqui aquele E12 lá, para vocês verem. Ó, eu vou abrir aqui esse E12 MDF aqui. Ó, ele vai dar um erro, ó. Tá vendo? Ele não consegue ler. Ele não consegue ler o arquivo. Por quê? Porque está numa outra pasta que você deu permissão na hora de selecionar, mas depois disso a permissão se foi. Deixa eu dar um continuar aqui. Olha lá, crashou o app. Entendeu? Acabou a permissão. Por quê? Porque se você olhar aqui na direita, o T-Navigator são vários aplicativos. São vários, tá vendo? Tem o T-Navigator, tem a parte OnSafe, que são as telas do jogo e tudo mais. Tem o T-Navigator Rotinas, que faz a comunicação com as DLL. Tem o Native, que trabalha com o DirectX. Tem o Chevos, que é a parte de conquistas, entendeu? E temos aqui os nativos, que são os cores que eu coloco, certo? Então assim, eles são vários. Então você está na pasta do T-Navigator, que é aquela tela inicial, né? Aí você vai lá e clica para abrir um jogo, ele vai dar a permissão no T-Navigator, mas quando ele cair no Rotinas, que é para ler o arquivo, não tem mais permissão e aí ele vai crashar. Então os jogos de PSX, para vocês importarem, para vocês usarem, vocês precisam importar ele, tá? Não tem como abrir externo. Então no caso aqui, desse E12 que eu tava, de novo E, não é D, converte. No caso aqui desse E12, eu preciso importar esses dois arquivos, depois eu só abro o MDF, tá? Igual eu ensinei no vídeo, beleza? Sobre a velocidade, que algumas pessoas estão falando, tá um pouco lento e tal. Bom, a gente sabe que o PSX ele roda em cima de um Dynarec, né? Ele cria um Linux para poder simular um processador de PSX, assim, usando menos processador. Esse probleminha a gente não tem no Xbox X, né? Que já tem um processador superior ao FAT OS, mas o Xbox Fat S tem um processador de 1.7 GHz, que é mais fraco que meu celular. Então, meu celular, para você ter uma noção, o Moto X4 tem o Smart Dragon de 1.9, tá acima do Xbox One, que é um absurdo, né? Bom, mas agora no X-Series ele já vai estar funcionando. Vai estar funcionando melhor, né? Porque funcionando já está. Então, com a chegada dos novos videogames, a gente vai ter mais recursos de processador, né? O processador deles é 3.8, cara, é um absurdo. Vai dar para trabalhar muito bem. Eu estou usando um i5. Aqui meu gerenciador. Eu estou usando um i5 e o processador dele, o i7, desculpa. O processador dele é de 4 GHz, 4 core. Ele não é octa, tá? Ele tem 4 processadores. E eu rodo o Parallel 64 aqui no meu T-Navigator. Ele roda os jogos do Nintendo 64 aqui, utilizando 52% do processador. Como os outros processadores da Microsoft são octa-cores 3.8, eu acredito que o Parallel 64 vai funcionar. Uma outra vantagem, esse eu tenho quase 100% de certeza que vai funcionar, é o Battle PSX. Ele também é um core de PlayStation, né? Só que ele é mais estruturado, ele é mais robusto, tem mais opções, tem uma compatibilidade de jogos muito maiores, tipo o Parasite Evil 2, que todo mundo pede, né? Diferente do PCSX Rearmed. Só que ele usa muito do processador.
Então o Xbox não aguenta. No computador roda com um processador bem baixo mesmo, um dual core 2.5 ele já roda, tá? Mas no Xbox ele não roda pela essa falta de processamento, tá? Mas no Xbox Series a gente vai ter duas opções de PlayStation. Vai ter tanto o PCSX RealMed, que vai ser utilizado para o One, para computadores mais antigos, e também vamos ter o Battle PSX, né, Battle PSX, que é o core mais robusto de PSX, porém só roda em computadores, certo? E no Xbox One Series. E junto com ele também vamos entrar o Melon DS, tá? O Melon DS ele roda também no computador, e eu acredito que na nova geração, com um processador maior, ele também vai rodar tranquilamente. Então aí teremos jogos de Nintendo DS, beleza? Bom, então gente, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí para vocês. Espero que assistam o vídeo até o final, porque muita gente vê o título do vídeo e já sai fazendo pergunta, tá? Então vamos assistir o vídeo aí até o final. Peguem no pé do pessoal aí também, tá? E é isso, gente. Aguardem que vai ter novidades e muitas atualizações bacanas aí. Falou, forte abraço para vocês, gente.